No vídeo anterior desta série estivemos então a ver como é que nós podemos eliminar registros de uma coleção de dados. Para relembrar um pouco aquilo que fizemos, algo muito simples, eu vou apenas mostrar aqui como é que o nosso projeto, o mini projeto está, e aparece com uma página inicial onde permite adicionar clientes. Neste caso, adicionar um cliente a uma lista estática, portanto não estamos ainda a trabalhar com banco de dados. Quando eu clico em adicionar, temos este pequeníssimo formulário, onde nós podemos escrever aqui João e depois 1, 2, 3, 4 como número de telefone e clicamos em guardar. Vemos também então que nós temos aqui a identificação de cada um dos clientes adicionados, eles vão ser listados à medida que são carregados, por conseguinte, se nós colocarmos aqui Ana e depois 222, ok? Se clicarmos em guardar, vamos ter aqui então uma lista dos nossos clientes. Vemos no vídeo anterior como nós podemos fazer para eliminar um cliente ou eliminar outro cliente e ficarmos sem clientes. Neste vídeo eu vou mostrar como é que nós vamos editar os dados de um cliente. E vamos fazê-lo da forma mais simples, isto é, um mecanismo que nos permita a qualquer programador de web que não esteja familiarizado com ASP.NET Core chegar o mais rapidamente possível ao resultado de termos aqui um botão para editar. Ao clicar no botão editar, aparecer um formulário com os dados do cliente que estamos a editar, alterar os dados, clicar no alterar e os dados aparecerem aqui alterados. Vamos então aqui voltar ao nosso projeto e o que vamos fazer é o seguinte, aqui no index nós temos esta linha, este parágrafo, que é aquele parágrafo que apresenta então o link para eliminar e que vai a partir de agora ter também o link para editar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, uma questão de leitura, eu vou aqui colocar estes itens em linhas distintas, ok? Então vou colocar aqui o parágrafo em baixo, vamos colocar aqui o ASP.NET, ou ASP, neste caso a versão âncora, e vou então acrescentar aqui uma outra âncora, ok? Vou fazer aqui uma pequena formatação, nós vamos aqui tratar de reformatar o nosso código e na mesma linha nós vamos ter então o nome do cliente, o telefone, vamos ter o item para eliminar e vamos ter um para editar. Eventualmente eu poderia colocar aqui o editar, vamos colocar no fundo, editar, ok? Ora, o que eu estou a colocar aqui é nada mais, nada menos do que a ação que vai ser desempenhada dentro do meu controlador, aqui o Home Controller, e que ainda não existe aqui. Neste caso é um método chamado editar, que irá permitir então apresentar o formulário e carregar para lá os dados do cliente que eu quero editar. Depois vamos colocar aqui obviamente o editar como o texto que irá aparecer. Se nós agora formos guardar tudo isto e executar, já vamos ter então a possibilidade de, ao listar os nossos clientes, termos então mais uma opção. Neste caso, vamos ter aqui então adicionar o cliente, vamos colocar JJJ, 1, 2, 3, guardar e cá está então o editar. Como podem observar aqui ao fundo, o editar aparece com o home/editar/0. Bom, isto é importante porquê? Porque nós agora vamos ter a necessidade de, ao clicar neste link, nós vamos ter que ter aqui um editar, um método editar. Então para isso vamos fazer aqui public iActionResult editar. Ora, no editar nós vamos necessitar de receber o ID do nosso cliente. E isto é fundamental para percebermos qual é o cliente que nós queremos editar. A primeira coisa que nós vamos querer aqui definir é que vamos devolver aqui um return view, e este return view será o return da view que irá conter o formulário para editar os dados, ok? Então, esta view ainda não existe e nós vamos aqui criá-la também, mas atenção a um aspecto fundamental. Nós vamos querer também transportar para o interior desta view os dados do cliente que nós queremos editar. E como podem observar, nós temos aqui um ID que faz parte da coleção dos dados. Nós vamos verificar aqui que no cliente ele tem um ID, o nome e o telefone. Então, nós podemos, através do ID, perceber qual é exatamente o cliente que estamos a tratar. Bom, neste caso concreto, o que nós vamos fazer é acrescentar aqui nos dados, vamos aqui a dados, vamos acrescentar aqui um método que nos permite
ir buscar os dados de um cliente específico. Nós temos aqui métodos que permitem adicionar cliente, todos os dados da lista de clientes, isto é, retorna toda a lista, mas não temos um método que nos retorna apenas os dados de um cliente específico. Então, para isso, vamos escrever aqui public, static, vamos devolver um cliente e vamos colocar aqui dados cliente. Vamos passar para o interior deste método o ID e ele vai nos permitir, então, retornar apenas o cliente que tem este ID. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos fazer isto da seguinte forma. Utilizando o link, var, vamos colocar aqui, vamos colocar um C é igual a, neste caso, lista clientes.where, vamos colocar aqui um i.id igual a id, e depois um first or default, e neste caso nós temos aqui a apanhar qual é o cliente que nós queremos ir buscar, ok? Então estamos a utilizar o link para guardar dentro deste C, que será o cliente. Nós poderíamos colocar aqui cliente para melhorar a leitura. Estamos a selecionar de toda a lista o cliente cujo ID é aquele que é fornecido através deste argumento, ok? Então vamos poder fazer agora um return cliente, porque o que nós queremos devolver é um objeto do tipo cliente. Ora, esta devolução vai ser feita, vamos aqui guardar, vai ser feita aqui para o interior do editar. Isto é, eu passei um ID, agora quero ir buscar os dados daquele cliente e depois passá-lo para a view. Bom, eu posso fazer tudo isto na mesma linha. Eu ainda não tenho a minha view criada, mas se eu colocar aqui dados, ponto, e agora ir buscar os dados do cliente e passar o ID lá para dentro. Bom, o que vai acontecer então é que quando nós pedimos para editar, neste caso aqui no link, vamos clicar em editar, este editar vai para este método do controlador home, portanto vem para aqui, vai trazer o ID do cliente consigo, ok? Por isso é que nós temos aqui a impressão do ID cliente no ASP Route ID. Vamos receber aqui o ID, vamos passar o ID para o interior deste método do nosso model. No nosso model vamos executar aqui este método e ele vai buscar o cliente, vai buscar os dados do cliente à lista de dados e vai devolver os seus dados por completo. Bom, a partir deste momento nós estamos em condições de poder então apresentar uma view que neste caso ainda não existe. É a apresentar a view de edição. Então vamos criar essa view, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos fazer Add View. Aqui vamos deixar por agora tudo completamente vazio e vamos deixar ficar o editar. Quando clicarmos aqui em Add, o que nós vamos agora fazer é o seguinte, vamos construir o código HTML que nos vai permitir ter aqui um formulário para esta view. Vamos simplificar a escrita eliminando daqui o layout, porque não estamos a utilizá-lo. E cá no topo a única coisa que nós vamos fazer é dizer qual é o modelo pelo qual se vai guiar esta view. Então vamos colocar aqui model ASP18.models.cliente. Desta feita eu estou a indicar aqui que tudo aquilo que eu fizer relacionado com um modelo será um modelo do objeto tipo cliente, ou neste caso de uma classe tipo cliente. Bom, para escrevermos aqui o formulário, existem diversas formas de o fazer dentro da framework ASP.NET Core. Eu vou fazer da forma mais simples, utilizando HTML helpers, e para isso eu vou fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui form, vamos colocar aqui o ASP controller, e vamos dizer que o controller vai ser o home, e vamos dizer ainda que o ASP action vai ser o editar. Bom, vocês poderão pensar, então mas eu vou estar a usar o mesmo método, vamos aqui puxar para este lado os dados, vou estar a usar o mesmo método editar que está aqui. Não, nós vamos usar um método diferente, também com o mesmo nome, mas com um atributo diferente. Já lá vamos. Bom, o que eu vou fazer agora aqui é criar então os inputs para que eu possa depois fazer a alteração dos dados e submeter essas alterações. O que eu vou necessitar é fazer o seguinte, o HTML.hidden for,
Ora, o que é que eu vou fazer com esta tag helper? Ele vai-me criar um elemento input do tipo hidden, ou escondido, para uma determinada propriedade do meu model. Ora, se eu agora colocar aqui entre parênteses model e depois model.id, e vejam como o IntelliSense nos vai ajudar neste percurso, o que nós vamos estar aqui a fazer é basicamente pedir para que ele crie dentro do formulário um input hidden para o model ID. E depois já iremos ver no código-fonte da página o que é que vai acontecer. Bom, vamos aqui por uma questão de organização nos elementos seguintes, vamos colocar aqui um div para que eles fiquem cada um no seu espaço. Então vamos colocar aqui assim, vamos copiar, vamos colocar aqui dentro. Temos então aqui um outro input, mas neste caso não vai ser hidden for, mas sim text for. Okay, vamos colocar aqui uma text box for, assim é que é. A text box for vai permitir, por exemplo, neste caso concreto, dizer que eu quero associar isto ao nome. E a seguinte vai ser para associar ao telefone. Finalmente, falta apenas, por exemplo, colocar um button e com o botão vamos colocar o texto editar. Este botão dentro do formulário, se não tiver qualquer tipo de indicação em contrário, vai assumir o papel de um botão de submissão do formulário. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer agora quando nós guardarmos. Obviamente vamos ver se não temos erro e vamos ver como é que ao entrarmos nesta view editar, como é que estes dados se traduzem no código-fonte. Vamos aqui executar, vamos aguardar alguns instantes para que seja feita a reconstrução do nosso projeto e vamos adicionar aqui um cliente. Vamos colocar aqui o João, 1, 2, 3, 4. Vamos clicar em guardar, vamos agora clicar em editar e reparem, quando clicamos em editar, o que aconteceu foi o seguinte, estivemos a executar aqui esta operação, neste caso, aqui a partir do Home Controller nós clicamos, neste caso, clicamos aqui neste link, o link saltou para o Home Controller, o Home Controller fez simplesmente isto, foi buscar os dados do cliente selecionado e apresentou a view. Passou para lá este modelo. Ao apresentar a view editar, o que aconteceu foi isto, é que quando nós usamos aqui as HTML helpers, os tag helpers neste caso, o textbox for permite escrever o código todo ligado a esta propriedade do model, neste caso o nome, e este ligado ao telefone. Há também o model ID. Vamos verificar aqui no código-fonte, como podem verificar o ID não aparece, mas se nós formos ver a fonte da página, nós vamos ter aqui um input, data val igual a true, etc, 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 e é um valor hidden, ok? E ele tem aqui um ID e um name igual ao nome da propriedade que diz respeito ao objeto cliente. E aqui que está o valor 0. Depois, os outros dois inputs, mais fáceis de perceber. Porquê? Porque tem aqui input ID igual a nome, name igual a nome, o tipo é igual a text e o valor é igual a João. Portanto, nós não tivemos que escrever este código todo que aqui está, simplesmente pedimos à plataforma que, através desta inscrição que aqui está, fizesse esse trabalho por nós. Falta apenas agora aqui colocar um link para podermos cancelar esta operação, a ASP Action. Neste caso vamos colocar um controller, é igual a Home, e o Action, vamos colocar aqui desta forma, ASP Action, vai ser igual a Index, cancelar. Okay? Então, neste momento, nós vamos aqui parar, ok, vamos aqui reiniciar o código e vamos ter então a possibilidade de entrar naquele formulário, desculpa, e a partir deste formulário editar, vamos poder cancelar, voltar atrás, editar, cancelar. Bom, vamos ver agora o que é que acontece quando eu faço o editar. Bom, quando eu clicar aqui no botão editar, o que vai acontecer é que eu quero executar o método editar dentro do controlador Home. Bom, vamos ver aqui o que é que acontece no Home. Vou aqui fechar o editar. É que no Home nós já temos o método editar. Então como é que nós vamos resolver esta circunstância? Bom, vamos criar aqui um public iActionResult.
Vamos colocar editar, o mesmo nome que lá está em cima, mas desta feita nós vamos esperar que a submissão do formulário traga consigo acompanhado um objeto do tipo cliente. Vamos lhe chamar aqui C. Ora, este método é um método especial e nós vamos lhe colocar aqui este atributo, HTTP post. Ele vai receber um post, o post vem incorporado aqui dentro do cliente.c e nós vamos ver depois como é que nós temos acesso aos dados deste modelo, ok? Não se esqueçam que nós aqui estamos a trabalhar com o modelo, tudo isto está ligado ao modelo, a submissão vai devolver o modelo aqui para dentro. Neste caso o modelo será um objeto. Então para isso eu vou ter que alterar os dados do cliente, para isso eu vou ter que acrescentar nos meus dados aqui no meu modelo, neste caso, eu vou ter que acrescentar mais um método. Public, static, void, e vamos colocar aqui editar cliente. Neste caso nós vamos pedir que venha um cliente, vamos lhe chamar C, e quando este cliente chegar aqui, o que nós vamos fazer é alterar as duas propriedades, nome e telefone desse cliente. Ora, para nós sabermos qual é o cliente específico que queremos alterar, temos que ir buscar esse cliente e depois dizer qual é o novo estado da sua propriedade. Então, lista clientes.where, estamos a usar link, e i.id é igual a c.id. Isto é, eu estou a dizer que eu quero alterar onde o cliente.id é igual a este cliente.id. Então agora vou colocar aqui first, isto é para ir buscar o primeiro registro, obviamente iria só buscar um, mas tudo bem, tenho que fazer isto, e depois vamos colocar aqui, alterar o nome para c.nome. O mesmo código para podermos alterar o telefone. Ok? Muita atenção a este aspecto, estamos a trabalhar aqui com alguns conceitos mais avançados do C#, nomeadamente a utilização da linguagem LINQ. Eu volto a relembrar aquilo que eu fiz aqui, foi simplesmente ir selecionar o cliente correto a partir dos dados que foram submetidos e alterar cada uma das suas propriedades para os novos valores que foram transportados pelo cliente C. Bom, posto isto, vamos aqui guardar, o que é que vai acontecer então aqui? Nós vamos pedir para que os dados sejam editados. Então, dados.editar cliente, que foi este método que eu aqui criei, e vamos agora colocar lá o C. Vamos passar este cliente C para o interior, porque é isto que este método está à espera, é do cliente, ok? E depois vamos simplesmente fazer um return, redirect, result, ou neste caso to action, redirect, to action, mesmo que nós temos aqui, poderíamos simplesmente copiar aqui o código, Ctrl+C, Ctrl+V e voltamos ao nosso index. Isto para quê? Para que depois dos dados serem alterados, seja novamente apresentada a lista dos nossos clientes. Vamos verificar se tudo isto está a funcionar corretamente. Vamos aqui clicar na execução, vamos aguardar alguns instantes, vamos então ver se temos aqui algum erro ou se está o nosso objetivo concluído. Ora, vamos colocar aqui João, 1, 2, 3, 4, vamos clicar em guardar, cá está então o João e o telefone, vamos adicionar ainda a Ana, 5555, guardar, cá está então o João e a Ana. Se eu clicar em editar aqui, vai aparecer os dados do João, se eu clicar neste editar, vai aparecer os dados da Ana. Vamos ainda adicionar o António, ok? E vamos colocar aqui 9999, guardar. Muito bem, vamos alterar os dados da Ana. Para isso vamos acrescentar aqui Ana Cristina e o telefone vamos acrescentar aqui depois mais alguns valores. Então vamos clicar aqui em editar, Ana Cristina, e aqui no 5555 vamos colocar 8888 à frente. Vamos clicar em editar e vamos observar agora que já estão os dados alterados da Ana Cristina. Okay? Se eu clicar em eliminar, obviamente vai ser eliminado este registro, como podem facilmente verificar. Vamos aqui editar o João, vamos colocar Ribeiro, vamos colocar aqui os outros valores, 5, 6, 7, 8, 9, vamos clicar em editar e cá estão então os dados alterados. O mesmo podemos fazer obviamente para o António, alterado, ok? Vamos colocar aqui
muitos zeros, vamos clicar em editar e cá estão os dados alterados. Esta é eventualmente a forma mais simples de nós podermos chegar a um resultado utilizando o ASP.NET Core para podermos editar os dados de uma coleção.